Na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, a igreja vai comemorar o dia de Nossa Senhora de Fátima. E hoje aqui no nosso programa a gente vai começar essa comemoração com uma série muito especial. Eu tive a oportunidade de ir a Portugal e nós vamos conferir agora um pouco dessa experiência espiritual e de devoção que nós encontramos em Fátima. Uma fé que atravessa gerações, emociona peregrinos e transforma vidas. Isso porque, olhe, Fátima é um dos lugares mais marcantes da fé católica, conhecido pelas mensagens de oração, de paz, de conversão, que ecoam pelo mundo inteiro. Nesse primeiro episódio, nós vamos mostrar uma entrevista exclusiva com o capelão do Santuário de Fátima, o Padre Francisco. Prepare o seu coração para ouvir essa mensagem de fé por meio da Virgem Maria. O ano era 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, e o Papa Bento XV suplicou a Deus e pediu a intercessão de Nossa Senhora para que o mundo encontrasse a paz. Depois de mais de um século, Fátima continua sendo um farol de paz para o mundo. E nesse momento, nós vamos conversar com o Padre Francisco Pereira, ele que é capelão aqui do Santuário de Fátima e vai nos falar dessa missão que este santuário e este lugar tem para os devotos da Virgem de Fátima. Padre Francisco, mais de um século depois, por que nós podemos dizer que a mensagem de Fátima ela continua sempre atual? Continua atual porque o Evangelho continua sendo atual e a mensagem de Fátima é, de facto, um reforçar do Evangelho pelas mãos da Virgem Maria, desta mulher que teve uma experiência de vida com Cristo extraordinária, que teve uma experiência de fidelidade ao Evangelho muito extraordinária e, por isso, quando ela veio aqui há 100 anos e fez ressoar esta mensagem da necessidade da conversão, da necessidade da oração, continua hoje a ser atual porque o Evangelho é sempre uma história de salvação e uma história de apelo à conversão constante de cada homem e de cada mulher. Não é apenas para um tempo, mas é para o presente, porque em todos os momentos há homens e mulheres salvos por Cristo que precisam também de aderir ao Evangelho para poderem, de facto, corresponder ao chamamento de Deus. Padre, o senhor já está aqui há mais de 18 anos e qual foi a experiência que mais marcou o seu ministério aqui em Fátima? É assim, há duas experiências, uma mais pessoal e outra mais exterior, digamos assim. Têm sido as experiências das visitas dos Papas, sobretudo do Papa Francisco, para a canonização dos pastorinhos, onde ele disse temos mãe, e portanto onde o Papa reconheceu que Fátima é um lugar de maternidade de Maria e um lugar de acolhimento de todas as pessoas como seus filhos. Por outro lado, a experiência mais enriquecedora, não posso deixar de dizer que é a experiência do confessionário, a experiência de confessar os peregrinos, a confessar as pessoas que vêm aqui à Fátima neste desejo de encontrarem algo que transforma a sua vida. Esta experiência de ser ministro da misericórdia de Deus, ser ministro da graça de Deus, é de facto algo de profundo e que a mim, como padre, me tem tocado muito profundamente. Um dos apelos de Fátima é a oração do Rosário. Como isso pode ser aplicado no cotidiano da vida daqueles que visitam Fátima, daqueles que cultivam a devoção à Nossa Senhora? A oração, Nossa Senhora pediu uma coisa muito simples, que é a oração diária do terço pela paz no mundo. E sabemos que hoje há muitos conflitos no mundo, há muitas guerras, muitas lutas e, portanto, a oração pela paz continua a ser importante. Por outro lado, rezar o terço é a coisa mais fácil de fazer. Podemos rezar o terço
enquanto nos preparamos para o início do dia, podemos rezar o terço enquanto tomamos o pequeno almoço, podemos rezar o terço quando vamos ou no nosso carro ou no transporte público para o trabalho, ou quando vimos, no intervalinho. 15 minutos, 16 minutos são suficientes para rezar o terço. E o que é que o terço faz? Faz-nos entrar na intimidade com Jesus, à semelhança de Maria, guiados por Maria. Entramos na intimidade de Jesus ao meditarmos nos mistérios da sua vida. E ao rezarmos, entramos nesta comunhão com Deus. Entramos também neste ritmo de deixar que o nosso coração bata ao ritmo do coração de Deus, que o nosso coração bata ao ritmo da coração da história da humanidade. Portanto, esta oração compassada, ritmada, repetitiva sim, mas porque o ritmo nos ajuda, de facto, a seguir e a estruturar a vida. E esta oração do terço é, de facto, profundamente importante e estruturante para a nossa vida. Eu sempre que falo sobre o terço, eu falo desse ritmo, né? A repetição, o ritmo que o terço tem é para que o nosso coração siga no mesmo pulsar do coração de Nossa Senhora, do coração de Deus. Padre, nós vivemos em um momento muito crítico, urgente do mundo, né? Vários sinais de guerra, crises familiares, e o apelo de Fátima é também para a reconciliação. Como esse convite à reconciliação entre as nações, entre famílias, ressoa e nos convoca a vivermos reconciliados com Deus e com os outros? A reconciliação é, em primeiro lugar, com Deus. O pedido da reparação, desta reconstrução da relação com Deus, também desta reconstrução da harmonia da criação que o pecado destruiu. É um pedido fundamental em Fátima. É uma das coisas que Nossa Senhora pediu várias vezes, repetitivamente. A reparação significa, de facto, empenharmos-nos numa construção de uma nova maneira de ser humano. Uma maneira já não focada em nós, no íntimo, no eu, no personalismo, no relativismo, amoral também, muitas vezes, em que não há valores, em que não há nada que dê sustento ao homem. E o que reparamos é que mesmo hoje, já um quarto do século XXI, essa é a grande tentação do homem, é centrar-se em si mesmo, encontrar em si a referência absoluta para o mundo e pensar que é o centro do mundo. E acaba por perceber que isso levou à sua autodestruição. E então a fé cristã em Deus, revelado em Jesus Cristo, que nos é trazido por Maria, é um antídoto para esse vazio existencial, para esse autorreferencialismo, porque nos obriga a olharmos para fora de nós, olharmos para Deus, o Criador. E quando Nossa Senhora apareceu aqui na Cova da Iria, no meio da natureza, no meio da criação, com esta abóbada imensa de céu ou de sol, e quando nos pede para oferecermos sacrifícios pela conversão dos pecadores, portanto, este cuidado pelo outro, cuidado por aqueles que estão fora do nosso âmbito também, aqueles que estão, como disse o Papa Francisco, nas periferias, aqueles que foram expulsos para as periferias, que não são aceitos pela sociedade, ou porque são pobres, ou porque são imigrantes, ou porque são isto ou aquilo. E o santuário, a mensagem de Fátima, faz-nos de facto ter em conta todos esses. Aquilo que a Santa Jacinta chamava muitas vezes os pobres pecadores, ou seja, coitados, eles não têm outro caminho, eles não conhecem outra realidade, eles não têm outra possibilidade. Se nós pudermos, com o nosso exemplo, ajudá-los a descobrir o amor que Deus tem por eles, a descobrir o amor que a Mãe do Céu tem por eles, de facto, encontramos um outro caminho de sermos verdadeiramente pessoas, de sermos verdadeiramente seres humanos de maneira integral em todos os aspectos, mental, psicológico, físico, afetivo. Tudo isto é dado, ordenado e significado pela relação com Deus. E, portanto, o sentido da reparação, o sentido da conversão é fundamental em Fátima e é atualíssimo, podemos dizer hoje ainda. Agora um pouco para esse sinal da aparição que vem num contexto de guerra a 3 crianças. Como que
Essas 3 crianças, elas são protagonistas de um sinal de Deus e elas carregam uma missão, né? Uma missão de anunciar para o mundo essa luz que surge nesse lugar. O que é que os pastorinhos têm a nos dizer hoje? Tem-nos a dizer hoje precisamente a importância de uma santidade de tempo regular e habitual, ou seja, a santidade de uma vida normal. Quando o Papa Francisco escreveu sobre a santidade, falou precisamente desta santidade porta a porta. E é isso que os pastorinhos, 50 anos antes ainda do Vaticano II, nos ensinam, que ser santo é algo ao qual todos os batizados são chamados. Não é apenas uma possibilidade para pessoas escolhidas, para gente de elite ou de importância, mas é uma realidade comum a todos os batizados. Eles mostram-nos que é possível ser santo com a oração diária do terço, que é possível ser santo com os pequenos sacrifícios que nascem da nossa responsabilidade pessoal, que é possível ser santo, de facto, sem sair da sua casa, da sua família, vivendo um amor intenso a Deus naquilo que é uma vida cristã habitual. Missa habitual, oração diária, seja do terço, seja depois também a própria adoração eucarística que os pastorinhos nos ensinam. Então percebemos que, de facto, o ser santo nasce da nossa própria condição batismal e é, de facto, uma possibilidade real e verdadeira. Não é uma utopia, não é algo que Deus nos chama para nos manter enganados e iludidos, mas é, de facto, algo de real que é possível realizar. E, portanto, aqui em Fátima, os peregrinos, ao virem aqui em Fátima, ao sentir esta experiência de encontro com a Virgem Maria na capelinha, de encontro com Jesus Cristo na Eucaristia, na Capela da Adoração, na própria reconciliação, este encontro no silêncio, na paz, permite-lhes, de facto, entrarem numa vida nova. Permite-lhes perceberem que uma vida nova é possível, que o apelo de Deus a ser santos é, de facto, uma realidade. E, portanto, e tendo a seu lado a caminhar os pastorinhos, pegando naquela visão da terceira parte do segredo, da Igreja que sobe o grande Calvário para até em direção à cruz de Cristo, essas pessoas vão dando a vida. E é nesta dádiva de vida, do dia a dia, das tarefas habituais, da família, do cuidado dos filhos, do cuidado com o trabalho, do cuidado com os amigos, mas também tendo em conta a nossa participação no mundo todo, neste mundo vasto que agora, com a vantagem das comunicações sociais, descobrimos imediatamente o que se passa do outro lado do mundo. Sentimos assim, de facto, que estamos na mesma aldeia. Aquilo que é esta aldeia global, de facto, faz-nos sentir próximos uns dos outros. E como estamos próximos, não nos devemos sentir afastados e devemos ter esta preocupação de levar, contribuir para a conversão dos pobres pecadores, de contribuir para que aqueles que não conhecem Cristo possam conhecê-lo e aderir a Ele e todos juntos sermos peregrinos para a casa do Pai. Portanto, este sentido de caminharmos todos em conjunto, da Igreja caminhar em conjunto, o Papa, os bispos, os padres, os religiosos, os consagrados, os leigos, todos são batizados e todos caminham em direção a Cristo. E essa é a importância atual de Fátima, é que de facto este sentido de caminho que se vai fazendo, e a Igreja mudou muito a forma como olha para as coisas desde há 100 anos para cá, Fátima continua a ser um instrumento importante para olharmos para a Igreja de uma forma atualizada, de uma forma presente, não estagnados num passado glorioso que já desapareceu, mas convictos de que a nossa missão continua a ser a mesma, ir por todo o mundo, anunciar a Boa Nova e batizar todas as pessoas, ou seja, e espalhar a graça de Cristo a todos para que possam todos viver também neste espírito do Evangelho. E Fátima, como está aberto, como é um lugar sem portas, como disse o Papa Francisco também, é um lugar onde todos se sentem acolhidos, bem-vindos. E essa, de facto, também é uma experiência extraordinária de Fátima. Os santuários no Brasil e no mundo inteiro são como casas, e o Senhor disse,
Fátima é uma porta aberta, é uma casa de porta aberta para acolher aquele que vem de perto, aquele que vem de longe, para viver essa experiência de aconchego, de se sentir amado. E o Brasil é um país eminentemente mariano, né? A devoção à Nossa Senhora Aparecida e também muitos devotos de Nossa Senhora de Fátima. E eu queria que o senhor pudesse deixar uma pequena mensagem para os devotos de Nossa Senhora de Fátima que estão no Brasil e que nos assistem nesse momento. A mensagem que deixo é que confiem no poder da Virgem Maria, desta Mãe do Céu que nos foi dada por Cristo, que confiem que o seu Imaculado Coração é verdadeiramente um refúgio das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas frustrações. É um caminho de esperança para chegarmos a Deus. Ela, como mãe, toma-nos pela mão e guia-nos até Cristo e conduz-nos a Cristo, vai-nos ensinando este caminho de Cristo para podermos encontrar nele a fonte da salvação. E esta é a mensagem. Vindo aqui a Fátima, ou tendo uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em sua casa, de facto, com a oração do terço, com este sentido de reparação ao seu Imaculado Coração, possam encontrar o conforto e a proteção da Mãe do Céu. E deixo-vos também a bênção do Senhor Jesus. Que Ele vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que bonita mensagem de esperança que surge dessa devoção e desse lugar tão abençoado que é o Santuário de Fátima.